Você é aquele tipo de gente que não consegue ficar bajulando o chefe, puxando papo no café, fazendo social com quem não gosta no happy hour. Pois sabia que dá pra você ganhar bem, trabalhar com o que gosta e manter a sanidade mental, mesmo sem saber jogar esse jogo social? Se você sente que não nasceu pra jogar o jogo, esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar um novo caminho onde a sua capacidade analítica, a sua força de execução e a sua sinceridade são as suas maiores armas para você ter sucesso. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia construindo um negócio digital. Com a maioria das pessoas, eu comecei de baixo, né? Eu não tinha a mínima noção tática, eu não tinha a mínima noção estratégica, né? Eu vim de uma família de classe média baixa, meus pais também não tinham essa visão, e eu achava que o trabalho era um fim em si mesmo, né? Eu não entendia o porquê de alguém programar, construir um software, né? E olha que eu estudei num dos melhores colégios de São Paulo, hein? E ainda assim, eu não conseguia ter essa visão um pouco mais do todo de como as coisas funcionam. Eu também não tinha a mínima ideia de quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas, né? Por sorte, eu era completamente bitolado em computador desde pequeno e eu acabei cursando análise e desenvolvimento de sistemas para trabalhar como programador, né? E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia programar, eu já programava desde os meus 11 anos de idade. Mas ainda assim, beleza, eu vou ser programador em qual indústria, em qual tipo de empresa, numa empresa grande, numa empresa pequena, fazendo software hospitalar, fazendo software para indústria, fazendo software para internet, para banco. Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida e principalmente de, de como as minhas características teriam fit, se encaixariam com a indústria que eu decidisse trabalhar, com o ramo que eu decidisse trabalhar. Na realidade, eu era um fudido, assim, né, com perdão do francês. Eu não era um fudido a ponto de passar fome, mas, assim, a minha família vendia almoço para comprar janta. Meu pai e minha mãe sempre com nome no Serasa, tal, o que eles faziam era se virar para conseguir pagar um colégio bom, né. E qual que era o objetivo desse racional? Era: "Porra, meus pais pensavam desse jeito, né, eu não tive estudo, então eu vou dar um estudo de qualidade para o meu filho, e assim ele vai conseguir, fazer uma boa faculdade, de uma boa faculdade ele vai conseguir um bom emprego, se Deus quiser numa multinacional, ou se for perfeito assim, um emprego estável no funcionalismo público". Eu fui preparado para isso, né, como a grande maioria dos brasileiros de classe média baixa, né. Acontece que eu nunca fui muito bom de fazer esse game social, né. Eu nunca fui muito bom em não ser 100% verdadeiro. Eu nunca fui muito bom em ficar tratando bem quem eu não gostava, né. Óbvio, nunca fui mal educado, mas, eu não sabia jogar esse jogo social. Eu nunca soube fazer isso muito bem. O meu esquema de trabalho sempre foi resultado, sempre foi fazer acontecer, sempre foi força bruta, fazer as coisas, sabe. Mas você imagina um perfil desse numa multinacional, não vai funcionar, né. Multinacional é diplomacia, né, uma palavra bonita para politicagem, é você saber navegar ali entre as pessoas. Eu nunca tive o mínimo perfil para conseguir fazer isso, ainda mais quando eu era moleque, né. A sorte é que eu sempre fui meio inconformado e meio teimoso com as coisas, né. Então eu tive um breve flerte ali com o serviço público. Meu primeiro emprego foi num lugar que era quase uma repartição pública. Eu vou contar mais disso qualquer dia desses. Depois eu saí desse emprego e fui para um outro extremo, que era uma empresa que era resultado, 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 já um pouco mais corp, um pouco mais enterprise. Putz, não me dei bem em nenhum dos lugares, tal, aí eu decidi virar um ermitão, virei freelancer, vou trabalhar por conta. E olha que engraçado, né, as minhas experiências de trabalho tinham sido tão ruins, que quando eu era freelancer, eu ficava trabalhando com tecnologia, né, como freela, e sempre buscando uma forma de conseguir uma renda fora da tecnologia, né. Então eu empreendi num serviço de casamento, tentei fazer alguns outros negócios de importar,
negócio da China e revender aqui no Brasil. Enfim, esse era o tamanho do desgosto que eu tinha com o mercado de tecnologia, né, justamente por essas más experiências anteriores. E eu fiquei nessa anos, assim, né, e aí eu achava um freela que pagava bem, acabava me convidando para virar funcionário, eu ia de novo, ficava um tempo, saía. Fiquei, sei lá, 4 anos, 3, 4 anos nessas idas e vindas, né, para o mercado de tecnologia, sempre desgostoso, né, até que eu conheci o pessoal do Welcome to the Jungle, que era um curso que o Henrique Bastos ministrava lá em 2017. Eu conheci essa galera na Python Brasil. Conhecer essa galera me fez enxergar que existia uma alternativa de vida saudável, feliz, com propósito, dentro da programação, dentro da tecnologia. Então foi nessa época que eu decidi abrir a Codevance, que era a minha fábrica de software, e comecei a captar meus primeiros clientes ali. E as coisas começaram a fluir, né? De repente eu estava ganhando um bom dinheiro, trabalhando com projetos legais, trabalhando pra caramba, né? Mas com projetos legais e tal. Mas a coisa começou a tomar uma proporção grande, né? Maior do que eu tinha capacidade ali. E o que aconteceu é que eu fui parando de programar, parando de meter a mão na massa, e começando a virar gestor, e começando a fazer relacionamento com o cliente, começando a fazer venda, a ter que ficar tomando cafezinho, fazer agrado com o cliente e tal. Aí quando eu percebi, eu estava naquela vida de novo que eu tinha me esforçado tanto para fugir, né? Ou seja, para eu conseguir fazer a minha fábrica de software prosperar, eu ia precisar jogar o jogo, eu ia precisar de fazer aquele game social. Puta, isso foi um puta banho de água fria quando eu realizei isso de fato, né. E aí foi nessa época que eu conheci o marketing digital, que eu olhei e falei assim: "Nossa, que legal, o game aqui não é eu ter que ficar me relacionando com poucas pessoas que pagam muito dinheiro e ficar dependente dessas pessoas, né. O game aqui é eu ir construindo meio que máquinas, né, e essas máquinas se relacionam com essas pessoas, né. Então, é construir uma página de vendas e jogar tráfego nessa página de vendas, é construir uma página de vendas e escrever uma sequência de e-mails, e esses e-mails já levam para a página de vendas e você captura esse e-mail através de uma isca digital, por exemplo, né. Então, esses são exemplos dessas "máquinas", entre aspas, e aí a gente troca, né, que ao invés de eu ter poucas pessoas pagando muito, eu tenho muitas pessoas pagando pouco. Então eu fico menos dependente desse game social. Eu só preciso ser bom em, encontrar pessoas e persuadir pessoas a comprarem de mim. Foi nessa época que eu me juntei com o Renzo e a gente decidiu entrar numa nova fase aí da Dev Pro. Na época era Python Pro, o Renzo já tinha o curso, né. Quando eu entrei, a gente foi se ajustando, acabou virando Dev Pro, e eu cuidava do marketing, o Renzo cuidava da educação. O que a gente vendia era curso pela internet. Foi uma puta empreitada legal, né. Em 3 anos a gente impactou mais de 1.000 pessoas, a grande maioria do tempo com 3 pessoas no time. E beleza, por motivos externos a gente acabou encerrando a parceria, mas eu já tinha sido picado pelo bichinho ali, e aí eu decidi fazer o Tintim com essa mesma vibe, né. Eu quero fazer um software que atenda, muitas pessoas e que eu precise lidar com o software e lidar com a capacidade de persuadir essas pessoas e não necessariamente ficar bajulando, fazendo esse jogo social, né. E graças a Deus tá dando certo, a gente já tem mais de 1.000 clientes no Tintim ativos, então eu consegui, conquistar esse status e essa posição de não precisar mais fazer, esse game social para conseguir ter o meu ganha-pão do dia a dia. E por que que eu acho que eu não era bom nesse game social, né? Hoje eu acho que eu sou um pouquinho melhor, mas por que que eu acho que na época eu não era bom, né? Porque eu não tinha o perfil para isso, né? Se você já fez processo seletivo, muito provavelmente você sabe o que que é um DISC, né? O DISC ele é um modelo de avaliação comportamental, né? Meio que para traçar ali o seu perfil comportamental. Ele divide as pessoas em 4 grandes fatores, né? O primeiro fator é dominância, que é o D, o segundo fator é influência, o terceiro fator é estabilidade, né? E o quarto fator
é conformidade. Então, ou seja, DISC são as abreviaturas, né? O S é stability em inglês. Meu perfil diz que é um Dzão Czinho. O que que isso significa, né? Significa que a minha característica mais forte é a dominância e a minha segunda característica mais forte é a conformidade. Dá uma olhada no que o ChatGPT diz quando ele analisa o meu perfil DISC, né? No geral, você parece ser uma pessoa orientada para resultados, que valoriza a ação e eficiência, mas sem deixar de lado um certo nível de organização e precisão. Provavelmente se dá bem em ambientes dinâmicos de alto desempenho, como startup. No ambiente corporativo tradicional, você provavelmente enfrentaria alguns desafios. O ambiente corporativo exige um alto nível de diplomacia e adaptação ao jogo político. Como seu perfil tende a ser mais direto, pode ser desafiador navegar em culturas onde as decisões são tomadas mais por influências e alianças do que por mérito técnico. Agora imagina eu com 18 anos de idade, completamente perdido, tentando entrar numa multinacional, tentando fazer carreira numa multinacional. É óbvio que isso nunca ia dar certo, né? Isso significa que você trabalhar em grandes empresas, né, nesse ambiente mais corp, é você trabalhar num ambiente tóxico? Absolutamente não. Isso só significa que eu, Moacir, não tenho o perfil para trabalhar num lugar desse e fazer esse jogo diplomático. Foi por isso que eu decidi abandonar esse mercado mais corpzão, mais B2Bzão, e ir para esse mercado mais B2Bzinho, onde eu vendo para muita gente, numa escala muito grande, que paga um valor muito menor, só que se eu perder 1, 2, 3 clientes, isso não vai fazer diferença no faturamento no final do mês, justamente porque a receita está diluída, né, entre esses milhares de clientes. Tem um cara chamado Christoph Jans, acho que é assim que se pronuncia, que ele fez um blog post lá em 2014, que ele mostrou quais são as 5 formas de você conseguir construir uma empresa que fatura 100 milhões de reais por ano. 100 milhões de dólares por ano, perdão. Eu vou colocar aqui na tela o gráfico que ilustra o que ele diz, tá? Então você percebe, de acordo com esse gráfico, não tem diferença você fazer uma venda de 100 mil para 1.000 empresas ou você fazer uma venda de 10 dólares para 10 milhões de pessoas. O resultado final é o mesmo. O que muda é a forma como você vende. O jeito de fazer uma venda de 100 mil reais de ticket médio é completamente diferente do jeito de você fazer uma venda de 10 reais de ticket médio, né? Para você fazer uma venda de 100 mil reais de ticket, muito provavelmente você vai precisar de uma grande habilidade interpessoal. Você vai precisar de ser uma pessoa bom de papo, você vai precisar saber agradar as pessoas, saber inflar o ego das pessoas, né? E, de novo, não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que isso é um jeito de se relacionar com as pessoas, não é o meu jeito, não é o meu perfil. Mas enfim, para você fazer uma venda de 100 mil reais de ticket, você precisa disso. Para você fazer uma venda de 100 reais de ticket, você precisa dominar outras características. E essas características, elas estão muito mais relacionadas a pessoas analíticas, a pessoas introvertidas, a pessoas que têm essa capacidade mais técnica. Obviamente não exige tanto people skill assim. Eu quero ficar rico, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você quer ficar rico também, né? Ótimo, show de bola, isso é um desejo super genuíno e eu te apoio pra caramba nisso. Só que mais importante do que ficar rico é você manter a sua sanidade mental e principalmente você se divertir durante a jornada, né? Eu acho que o ficar rico não é um fim em si só, eu acho que o fazer do dia a dia que é o mais legal de todos, né? Esse que é o game que a gente quer jogar, né? Só que para você se divertir no dia a dia, você precisa maximizar as suas habilidades. Se você é um cara técnico, mão na massa, talvez faça muito mais sentido você construir uma tecnologia que vai interagir com milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, do que você ir lá e ficar fazendo jogo social com 10, 100, 500 pessoas, né? Você não vai estar na sua zona de genialidade fazendo isso. A sua zona de genialidade é código, é tráfego pago, é escrever e-mail, esse tipo de coisa, né? Agora, se você é o cara do relacionamento, aí sim faz sentido você ir vender pra gente grande, né? Vender pra peixe grande. Eu tenho alguns amigos que são ótimos nesse tipo de relacionamento, né? Tem um amigo específico que o nível de carisma dele é absurdo, ele consegue
levar quem ele quiser no papo, é muito louco. Eu fico até às vezes meio chocado com a capacidade que ele tem de persuadir as pessoas. Porra, esse cara não tem que ficar escrevendo e-mail, esse cara não tem que escrever código, esse cara não tem que, fazer tráfego pago, esse cara tem que se relacionar com as pessoas e conversar com um peixe grande, com os caras da Faria Lima, com os caras de Nova York. Eu acho que cada um tem que jogar na posição em que brilha mais. Esse é o resumo desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu sou programador há mais de 15 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e hoje eu estou construindo o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores dessa jornada e também os aprendizados que eu venho adquirindo aí nos últimos anos como empreendedor. E eu faço isso aqui no canal do Moa e também na newsletter do Moa, que é um conteúdo muito parecido, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? É um e-mail que eu envio todo sábado para minha base. Lá você vai conseguir acompanhar esse conteúdo também, só que de forma muito mais aprofundada e num formato diferente, né? Para você se inscrever e virar um assinante da newsletter do Moa de graça, toca no link que tá aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.